Olá, o desafio no Facebook pedia que nós publicássemos uma capa de livro por dia durante 7 dias, livros que amássemos, mas havia um detalhe, era um desafio literário e a última frase do argumento dizia: vamos promover a literatura e fazer uma lista de livros. Eu queria falar sobre literatura e lista de livros brevemente. Primeiro, eu achei curioso que muita gente seguiu o que seria o meu impulso inicial, que não é publicar livros, capas de livros de literatura, mas livros em geral que nos interessam e muitas vezes livros de caráter mais acadêmico, seja de qual área for, né? Eu vi coisas de história, de sociologia, muito de teologia por causa do meu grupo de amigos. E eu queria fazer isso num primeiro momento, mas aí eu me obriguei a seguir o padrão, né? A ideia de fomentar a literatura e publiquei uma lista de livros de literatura. Pelo menos dos 7, 6 deles claramente catalogados como literatura e um deles tem um aspecto literário muito forte, mas que eu considero literatura. E por que isso é importante, né? Porque veja que a nossa reação é não considerar tanto a literatura. Talvez porque estamos focados na ideia de buscar o entendimento e pensamos que um tipo de pensamento mais detido e mais rigoroso é mais urgente, né? É esse que nos faz entender as coisas. Talvez pareçamos até pessoas mais sérias quando nos referimos a livros mais rigorosos nessa busca por entendimento. E eu lembro de que quando eu tinha uns 14 anos eu lia romances brasileiros, mais especificamente José Lins do Rego, seguidos. Acho que eu li uns 8 romances dele que eu buscava na biblioteca pública estadual. E uma pessoa próxima disse assim: olha, você pode ler ficção, tudo bem, mas tem que ler mais a verdade, né? E a verdade ali era uma referência às escrituras, tem que ler mais a verdade do que ficção. Para mim seria muito difícil isso, porque ou eu teria que reduzir bastante a minha leitura, e eu não queria fazer isso, né, de ficção, porque eu estava muito interessado, ou eu teria que ler 8 horas por dia da Bíblia. Então, e as duas opções eram bem complicadas. E eu acho que a gente tem um pouco disso, né? É claro que a realidade da vida às vezes nos obriga a deixar o que não é obrigatório um pouco de lado. Então eu mesmo tenho lido comparativamente bem pouco de literatura, muito menos do que eu gostaria, embora ainda tente ler alguma coisa ao longo do ano. Mas então, por isso mesmo eu acho importante numa lista dessa manter a literatura em foco, né? Porque a literatura ela tem alguma vantagem sobre outras formas de escrever, eu acho isso. Primeiro porque ela é entretenimento, né? A gente se diverte lendo literatura, ela cuida da gente, a gente tem um momento de prazer lendo literatura. E outra coisa é que a literatura não tem um compromisso com essa busca pelo conhecimento, mas esse descompromisso promove outra forma de pensar as coisas, né? De pensar o mundo, de pensar o ser humano, uma forma muito imaginativa e criativa, que eu acho que também tem uma contribuição para a gente, não querendo fazer da literatura algo instrumental, né? Ela como um meio para se alcançar, não isso, mas a experiência de ter contato com a literatura pode ajudar a gente a fugir de alguns entraves que o pensamento rigoroso pode trazer para a nossa percepção das coisas, dos fenômenos, né? Eu acho que a literatura também contribui com isso, eu acho isso, né? Eu acho que ela contribui para mim nesse sentido. Fora que ela nos traz esses momentos que, além de prazer, além de entretenimento, também são esses momentos de percepção de uma profundidade, às vezes despercebida, né? Aquela coisa de você ler e para um pouco assim, como que alguém percebeu isso, né? E eu nunca percebi. Ou como que alguém formulou isso, né? Essa coisa que a gente não tem nem como explicar, que é o real, né? E como que alguém formulou isso dessa forma, e isso nos enriquece como pessoas, né? Não que a literatura tenha aqui esse encargo, esse fardo nas suas costas, mas justamente por não tê-lo, ela acaba produzindo algumas coisas assim. E por isso eu acho, a literatura é algo para ser lido. Leia literatura com gosto, né? Com gosto.
Agora a lista, foi uma lista de 7 que a gente fez, e não só pensando em literatura, eu lembro que um amigo há poucas semanas me pediu assim, você podia fazer uma lista de livros de teologia e artigos que você julga importante eu ler. E eu não consigo fazer isso, né? Eu sei que, claro, tem uma série de textos que eu acho que foram importantes para mim, mas eu tenho dificuldade com essa ideia de impor uma lista ou dirigir, conduzir alguém de forma muito estrita, assim, né? Vai lendo isso que você chega a um conhecimento razoável. Porque eu acho que a parte mais interessante dessa vida de leitura, dessa vida de desbravar os textos, é justamente ir descobrindo os textos, né? Que você faz uma leitura aleatória e essa te remete a outra, te faz perceber que falta algo para você ler. Isso eu acho emocionante, isso eu acho bonito e há um resultado bonito nisso também. Porque se você tem um grupo de amigos e todos eles leram os mesmos 30 livros, que bom, né, que existe essa base de leitura, melhor do que não ler nada, mas também o diálogo pode ficar um pouco monótono. Quando você tem pessoas descobrindo coisas por si mesmas, é, fazendo caminhos inesperados, há uma conversa que alguém diz assim, olha, eu li um autor brasileiro lá da década de 40 e aí você nem sabia que existia o sujeito e tem coisas tão interessantes, porque nomes interessantes ficam de fora das listas. Isso é óbvio, né? As listas sempre são um recorte. Então os nomes interessantes vão ficando de fora e às vezes vão ficando esquecidos. E os esquecidos talvez contribuam muito, né? Eu acabo, atualmente, me lembrei agora que eu estou trabalhando com um nome esquecido, né? Um sujeito, um teólogo do século XVI para o XVII, que ficou esquecido durante muito tempo. Agora eu sei que existe uma pessoa no mundo fazendo um trabalho acadêmico sério sobre ele, uma pessoa no mundo, né? E é um sujeito brilhante, assim. Que ficou de fora de listas, né? E talvez essa pessoa que o está estudando provavelmente não chegou a ele, e nem eu cheguei a ele procurando por listas, né? Foi transitando por aí. Isso é legal, né? Você andar por uma biblioteca e ver uma capa do livro e pegá-lo, tem 5 anos que ninguém o leu, e ele contribui com algo muito bom para a sua vida, para a sua reflexão. E a partir disso você pode estabelecer diálogos mais enriquecedores com outras pessoas também. Eu sei que isso é meio estranho, né? Todo mundo pensa assim, não, mas tem um mínimo de coisas básicas que todo ocidental tem que ler, né? Ou todo teólogo tem que ler. Sim, mas pensando em listas dotadas de autoridade mesmo, eu fico só com o cânone, né? Deixa Deus cuidar disso. Nas nossas leituras a mais, eu acho que a liberdade, mesmo que te faça tropeçar em leituras totalmente inúteis e horríveis, eu acho que essa liberdade também da experiência de enfrentar leituras inúteis e horríveis, isso é bom, isso é muito legal. Então, meu conselho seria não espere de mim uma lista direcionadora, né? Espere um incentivo, assim, leia e vá conversando sobre o que você lê. Isso é interessante. E faça seus passeios, seja por bibliotecas físicas ou pela internet também, e descubra coisas inesperadas. Sem nunca querer impor, né, de pensar que todos têm que ler o mesmo que você. Isso não é legal. Acho que é isso que eu queria dizer sobre literatura ilícita. E talvez de certa forma paradoxal, eu vou falar, eu imagino, sobre alguns livros, inclusive de literatura, em vídeos próximos. E aí você lê o que você quiser e descobre o que você puder descobrir. E também contribua de alguma forma, né? Coloque isso em diálogo. Um grande abraço e até a próxima.